Fala Tricolor, hoje vamos repercutir tudo o que a mídia está falando sobre o jogo do fim de semana contra o Flamengo. Tem jovem atacante do Fortaleza na mira do São Paulo. Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Então, sem mais enrolação, bora para as notícias. Estamos de volta com o G4, eu prometi, né, que falaria sobre clubes destruídos. E vamos falar sim, porque o São Paulo foi massacrado pelo Flamengo no Maracanã. 2-0 não refletiu o que foi o jogo, que o São Paulo praticamente não chutou uma bola no gol, tentou se defender o tempo todo. Tomou 2-0 com um gol no finalzinho, até o segundo gol, mas poderia ter sido muito mais. Vamos ouvir o que disse o Crespo depois dessa derrota na sua estreia pelo São Paulo. De começar a fazer pontos para sair de uma situação incômoda. Copa do Brasil, Copa Libertadores é um sonho, outra coisa. É outra coisa. A prioridade do Brasileirão é construir uma identidade, construir uma oportunidade para a próxima temporada, começar a fazer pontos. No meio desta situação, esperar de chegar ao sonho do ganhar Copa do Brasil ou Copa Libertadores. Mas, neste momento, foco en aquilo que podemos fazer neste momento, tentar recuperar o elenco, lutar cada bola, e sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Tá bem, né? Tá aí, a sinceridade ali absoluta do Crespo falando que não vai enfrentar o Flamengo todos os dias no Maracanã. Foi 2-0, poderia ter sido muito mais. Tem depois outros trechos também da coletiva do Crespo. A primeira impressão não foi das melhores, Arnaldo. Era um jogo muito difícil, a derrota era o mais provável mesmo, contra o Flamengo super poderoso, mas a forma incomodou um pouco, né? Pois é, eu acho que a coletiva do Crespo teve, primeiro, né, a evidência, isso para quem acompanhou o Crespo no primeiro trabalho e quem estava acompanhando o trabalho do Zubeldia, a forma de comunicação são diferentes, né? O Zubeldia, ele é visceral, qualquer coletiva, ele vai além da pergunta. O Crespo não. E o Crespo, curiosamente, na primeira coletiva deixou claro, olha, contratação, reforço, problema econômico é com a direção. Não vem perguntar para mim. Departamento médico, o cara que está contundido e tal, é para o departamento médico, não é comigo. Então, eu acho isso, de uma certa forma, eu falo do jogo. Então, vamos lá, eu acho importante, porque estava muito confortável para a direção, para os jogadores, tudo no Zubeldia. O sofá saiu da sala, né? E o vazio, que era esperado, se colocou. Então, vamos colocar, primeiro, os pontos do jogo. O Crespo encerra as responsabilidades do Crespo. Porque o que ficou evidente, não só no sábado, como nesse momento, é que os problemas do São Paulo vão muito além do treinador, como a gente falava aqui todos os dias. O Crespo, para este jogo, adotou uma estratégia que poderia ter alguma lógica, jogar pelo empate contra o Flamengo no Maracanã, mas a disposição dos jogadores, algumas situações, o Oscar e costas para o gol como segundo atacante, são situações que já dava para saber que não funcionariam. E isso faz parte da troca de treinador. Algumas coisas óbvias para a gente não são óbvias para um treinador que recém chegou. E se você não tem pessoas para encurtar esse caminho, só vai aprender, só vai constatar, só vai concluir experimentando. Quando ele fala calma, o São Paulo não dá para ter calma. O São Paulo está a um ponto da zona de rebaixamento, né? E o São Paulo tem essa tabela aí, Bragantino fora, que joga hoje 10 vezes mais que o São Paulo, e o clássico o Corinthians, com responsabilidade maior para o São Paulo, que é o mandante por torcida única. E o Bragantino, o São Paulo, se o Corinthians não ganha do Bragantino e Itaquera, o São Paulo nunca ganhou do Red Bull Bragantino, desde que virou Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Enfim, o jogo de quarta-feira talvez não seja tão difícil. O Crespo falou, ainda bem que a gente não vai jogar contra o Flamengo. Se falarem para ele que o São Paulo nunca venceu o Bragantino, e se ele assistiu o jogo do Bragantino com o Corinthians ontem, ele vai entender, saber que vai ter quase os mesmos problemas que ele teve no Maracanã. E ele precisa ter
melhores soluções. Isso é responsabilidade dele. Mesmo que não volte o Lucas, ele vai ter que armar um time melhor do que ele armou com a escassez toda que ele tem para o jogo 2 dele. Aí, Tironi, essa é a parte do Crespo. E é a parte de quem natural para quem resolve trocar o treinador. Algumas coisas vão demorar um pouco a serem evidentes, como eram até então. Para o São Paulo, para o São Paulino, o que está claro agora é que, primeiro, o time é fraco, e é bem fraco. E é curto o elenco, talvez o elenco mais curto do futebol brasileiro para quem disputa 3 competições no momento. Mais curto até que o do Vasco, que contratou o Thiago Mendes, que o São Paulo queria contratar lá. Só fazendo uma comparação, porque o Vasco tem 3 frentes também, né? Porque o São Paulo está disputando no Brasileiro contra equipes que têm uma frente só. Está todo mundo lá embaixo. Ou 2. Né? 3 frentes tem o Vasco e o Inter, que estão ali. O resto. Todo mundo está falando do Santos. Evidentemente o Santos não vai cair, gente. O Santos tem um dos times mais caros do país e joga uma frente. Daqui a pouco o Santos, que já está melhorando, vai começar a jogar bem e começar a ganhar jogos. O Santos pode encarar o Palmeiras daqui a pouco. Você vai ver. Por quê? Porque tem jogador. Não sei como. Tá? É como... Vai guardando as proporções como o Corinthians fez o ano passado. Gastando sem ter. É simples. Se é o Neymar, se é o pai. O Santos tem um dos elencos. Foi um dos times que mais investiu no futebol brasileiro, se não foi o que mais investiu no futebol brasileiro na temporada. Não em direitos econômicos, como o Palmeiras, mas em número de contratações. Acabou de contratar o Arão, o Igor Vinícius. Tem 5 jogadores por posição, algumas. O São Paulo não tem nada. E aí, quando você tira o sofá da sala, você vai ter a atenção à direção, que é a mesma desde o início, inclusive é a mesma que contratou e demitiu o Crespo lá atrás, e aos jogadores principais. Né? E é o que está acontecendo agora. Né? Então, quando a mulher do Lucas vem nas redes sociais explicar que o marido está com dores e não consegue voltar a jogar, ela percebe que as atenções agora não tem Zubeldia mais. Não tem Zubeldia. E agora, né? Não tem mais Zubeldia, e agora? Tinha muita gente, inclusive colegas, que achavam que o São Paulo fosse trocar de técnico e fosse melhorar. Mas melhorar como? Com esse time aí. Sem os principais jogadores. Né? Voltaram Marcos Antônio e Oscar. Nada. E agora nós vamos ver como é que vai ficar essa situação nessas 2 partidas. Por quê? Se o São Paulo não pontuar nos 2 próximos jogos, ele vai entrar na zona de rebaixamento, literalmente. E aí a conversa começa a ficar diferente. Eu achei boa a clareza da entrevista do Crespo. Como ele falou, Copa do Brasil, Libertadores é um sonho. O negócio nosso é sair dessa situação. Esse é o objetivo do São Paulo na temporada. E aí, essa é a diferença do São Paulo para o Corinthians. É uma diferença desde o ano... O setembro do ano passado tem uma divisão de caminhos, quando o Corinthians faz aniversário. São Paulo e o Corinthians estavam mais ou menos na mesma raia. O São Paulo decide para um lado, o Corinthians decide para o outro lado, em termos de administração. O São Paulo decide tentar se recuperar minimamente financeiramente. O Corinthians contrata o Memphis Depay e vamos por tudo ou nada. Certo? Foi aquele momento. Enquanto o Corinthians fechou o último dia da janela com o Memphis Depay, depois da janela, o São Paulo contratou o Jamal Lewis, que nem mais estava emprestado. Então, ali, assim como no ano anterior, o São Paulo vai para tudo ou nada com Lucas e Rames e ganha a Copa do Brasil quando o Corinthians vendeu o Roger Guedes. E aí, assim, o clube talvez não esteja destruído ainda como está o Corinthians. O São Paulo tenta se reorganizar economicamente. O presidente é o mesmo, com um conforto político absurdo, diferentemente do Corinthians. Sem oposição, né? Sem oposição. Ele tem todas as ferramentas. Então, assim, o clube não está... o time está destruído. O time é ruim. O time é fraco. O time não tem elenco para jogar 3 competições. O clube tem que fazer opções para isso. Tem 3 competições, uma não vai dar. Vamos com o time alternativo. Se não, vai cair. O São Paulo não tem jogador suficiente para jogar 3 frentes. E, se voltar um ou outro, eles não vão ter condição de jogar 3 vezes por semana. Simples.
O Vitor falou, o Lucas volta contra o Corinthians? Pode ser. E o Oscar? Se o Oscar jogou os 90 contra o Flamengo, jogar contra o Bragantino, contra o Corinthians, ele não aguenta o terceiro. É simples assim. E os jovens? Perceba que no primeiro jogo, o Crespo não escalou nenhum jovem da base. Só entrou Morreu o com Rian. as alterações. Morreu com... Cadê os caras que falavam mal? Desculpa, eu tô te interrompendo. Não, Fala aí, não, fala. manda. Não, cadê a turminha do Fora do Meu Dia? Que não escala os moleques, que morre tá com escalação exato. com o jogador no banco. Cadê vocês? Resolveu o problema? Óbvio, não vou ser desonesto com o treinador e é possível que melhore o São Paulo com o tempo, né? Mas ele teve 2 semanas de trabalho inteiro. Mas sabe o que aconteceu nas 2 semanas? Eu sei. O que aconteceu? Na antevéspera do Fala jogo, aí. avisaram o cara que o Luciano estava suspenso. Descobriram que o Luciano... Ele treinou o time com o Luciano a semana toda. Falta 2 dias. O Luciano está suspenso. E aí ele tem que mudar tudo em 2 treinos. Esse é o São Paulo. Que o treinador... Né? A aposta na base também, 2 já foram embora. O William Gomes já foi embora, o Vai Matheus Alves já apostar foi na embora. base para o cara sair amanhã? É Isso, essa exatamente. é a estratégia, né? Mas não é que a base está aí, né? Não, os caras estão embora. E aquilo, o jovem oscila. O Lucas Ferreira, que era o mais titular dos jovens, uma saúde, é um colosso. Está com dor lombar. Em 15 dias parado. É outra pegada. Vai saber se está sentindo psicológico. O Matheus Alves já está jogando, o time dele já ganhou um campeonato Supercopa, lá, CSKA. Cara, então assim, é como o Massini falou, o São Paulo só tem um lateral direito de 30 e tantos anos, o Cédric veio... Como é que foi a contratação do Cédric? Olha o time do São Paulo, gente. O time do São Paulo era ruim e piorou, porque perdeu 3 jogadores. O Juan, que era uma alternativa para a zaga, o Matheus Alves e o Igor Vinícius. O Igor Vinícius é ruim. Então o Santos contratou, o São Paulo não tem lateral. Né? Então, onde estão essas pessoas? Acho que estão com um vazio muito grande. Porque agora está muito evidente, sem um alvo fixo, que o problema do São Paulo é muito Mas além. agora vai sobrar para a direção. Né? E para jogador. Assim é a vida. É isso. Mas, Massa, sim, eu estou concordando com vocês, eu venho falando bastante sobre isso, né? Quando você tira de cena o Zubeldia, goste ou não, você não gosta, as baterias vão para algum lugar, os holofotes vão para algum lugar. E agora, para mim está claro, está nessa diretoria. É uma diretoria que, nesse momento, talvez você tenha um nível de credibilidade mais baixo, desde que o Casares assumiu. Né? E as coisas vão se acumulando. Não, o ano passado, o contrato de Jamal Lewis porque não pode contratar, chega no fim do ano, está devendo mais. Agora, teve festa junina. No mesmo dia que tem festa junina, tem comemoração da diminuição da dívida em 0,2%, como se fosse o fim da dívida. Então... Posto tudo isso, Massa, e claro, ninguém vai crucificar, já crucificaram bastante o Zubeldia, ninguém vai repetir a dose com relação ao Crespo, mas o São Paulo em campo foi muito mal, eu achei, com escolhas ruins, inclusive. Sim, só me permitam para trás-mente muito rápido. Claro. Esse 0,02 de redução de dívida... 0,2. 0,2. Olha, poucas vezes eu vi um dirigente ser tão ruim em termos de comunicação, cara. Porque, se for verdade... Eu sei o que vai falar e você tem razão. A gente pode ser uma boa notícia. Pode ser uma boa notícia, é incrível. Mas os caras não conseguem. Não conseguem. Sabe por quê? Porque não é o 0,2 de redução, é o movimento. Isso. 0,2, outro mês 0,9, no outro mês 2,4. Você inverte. No outro mês 6,8, que é igual quando você para de gastar no cartão de crédito. Não é no próximo mês que diminui. Demora, porque você foi lá, né? Várias coisas no cartão, demora 4 meses para começar a baixar a tua fatura do cartão. Normal. Ele poderia vir a público. Começamos. O problema é que talvez não seja essa a questão. Que no outro bimestre pode ser que aumente de novo a dívida. Talvez, não sei, ele não tem transparência. Eles não têm. Entendeu? Então, posto isso, de fato eu achei as escolhas péssimas, achei jogar contra o Flamengo no Maracanã, sentado lá atrás, digo por experiência própria do meu time, super vencedor, ganhou bastante coisa, mas quando joga com o Flamengo no Maracanã, sentado lá atrás, é tunda. Não tem como, você precisa incomodar, você precisa marcar a saída de bola do Flamengo,
você precisa ter opções de jogadores de velocidade para ter o escape. Se você não tem escape, mesmo que seja para jogar por uma bola, eu aceito isso, sem problema. O São Paulo entrou para jogar por uma bola, mas vai escapar como? Tem o André, que para correr 100 metros, eu ia dizer que ele é mais lento que eu, não é, ele é mais rápido. Mas Faça só uma coisa, rapidinho, desculpa interromper, e a gente vai voltar, não sei, mas é porque a gente só vai ouvir algumas frases do Rubem. Hora de mais uma informação exclusiva. Quero contar para você sobre um atacante venezuelano oferecido ao São Paulo no fim da semana passada. Kervin Andrade, jogador da seleção do seu país e que pertence ao Fortaleza, foi sugerido ao tricolor. Essa consulta se deu na semana passada quando o Diogo Silva, responsável pela carreira do Kervin Andrade, esteve no CT da Barra Funda para apresentar detalhes do jogador. O Kervin está fora dos planos do técnico Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza, embora tenha feito uma temporada passada bastante boa. Em 2024 foram 35 jogos, 7 gols e 5 assistências. O Diogo foi recebido no São Paulo, apresentou os detalhes, falou que consegue tirar o atleta do Fortaleza sem custos no empréstimo até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. O São Paulo seria obrigado a pagar apenas os salários que estão dentro da realidade financeira do tricolor. O negócio só vai avançar se houver o sim do Hernan Crespo e também da comissão técnica, que prometeram analisar e estudar o futebol desse ponta, que tem bastante talento, muita qualidade nos pés, mas que ainda não conseguiu se firmar com a camisa do Lion. Só para completar em relação ao São Paulo, o tricolor busca um lateral direito e mais um atacante de velocidade. Essas são as principais prioridades do mercado do São Paulo nesse momento. Tricolor que vem de 4 derrotas seguidas. Perdeu para o Flamengo no sábado, já havia perdido antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, para o Mirassol, para o Bahia e para o Vasco da Gama. Até por isso, o Z4 virou algo bastante próximo. Então é isso aí, tricolor. Esse foi mais um vídeo de notícias do São Paulo de hoje, e pelo menos com uma boa notícia. O agente do jogador Kervin Andrade, que pertence ao Fortaleza, colombiano, 20 anos, foi oferecido ao São Paulo. A diretoria negocia os moldes para poder caber no orçamento do clube. Próximo compromisso do São Paulo é com o Red Bull Bragantino, fora de casa, na quarta-feira. E esse foi um giro de notícias do São Paulo. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.